Boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui o pessoal do Facebook e aqui para o pessoal do Instagram. Hoje a gente vai conversar, né? Eu quero passar para vocês algumas ideias, algumas estratégias para que vocês possam sentir que o tempo está trabalhando a favor de vocês. Né? Uma das únicas coisas que, quando a gente pensa, né, que a gente tem em comum com todo mundo é o tempo. E por que para algumas pessoas o tempo rende tanto e para outras pessoas não? Então a ideia aqui é passar algumas estratégias para que vocês melhorem a produtividade, rendam mais e não se sintam tão cansados. Porque às vezes o que acontece, né? Muitas vezes a gente fica nessa coisa assim, ai, para eu ter alta produtividade, para que eu tenha alta performance, eu preciso me cansar muito, eu preciso fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu preciso, né, render, e parecer que eu estou o tempo inteiro vivendo numa maratona. E a ideia não é essa, tá? Então, se você tá aí comigo e você tá sentindo que de repente você tá muito cansado durante o teu dia, que você gostaria de render mais e não sabe como, fica comigo, que eu tenho estratégias não só de coach de alta performance, mas também estratégias de nutrição para você que está aí comigo. Compartilha, tá, pessoal, essa live com as pessoas que vocês sentem. Obrigada, Cris, um beijão. Compartilhem essa live aí com pessoas que vocês percebem aí que estão num estágio de agitação, de cansaço muito extremo e que gostariam de render mais e não estão conseguindo. Então vamos lá, olha só. Se você aí que está aí me ouvindo, se você se sente, né, que se você sente assim, o tempo tá passando rápido demais, meu Deus, já acabou fevereiro, já tá na metade de março, né? Porque praticamente a gente já tá na metade de março aí, essa semana a gente entra na metade de março. Se você sente que o tempo tá passando rápido demais, se você sente, né, que chega no final do dia e você gostaria de fazer mais coisas e não consegue, e outra, presta atenção nessa, essa é a mais de todas. Se quando alguém te pergunta, e aí, fulano, né, tudo bem? O que você fala? Ai, tá tudo muito corrido, tudo muito corrido. Eu adorava falar isso, eu me sentia importante de dizer que tava tudo muito corrido. Só que você dá um comando pro teu cérebro que o tempo inteiro você tem que estar correndo. E aí teve uma vez, inclusive, que eu tava dirigindo até meio rápido, assim, e tal, né? E aí a pessoa falou assim, você tá com pressa? Daí eu falei assim, não. E aí que eu percebi o quanto a gente fica no automático, porque se a gente responde o tempo inteiro, ai, tá tudo muito corrido, tá tudo muito corrido. E aí, tudo muito corrido? Tudo muito corrido. Porque quem não fala que tá tudo muito corrido parece um preguiçoso, né? Então, a ideia não é essa. A ideia é trazer produtividade para que você tenha inclusive tempo para você ter qualidade de vida, que é o que todo mundo está buscando, na verdade. Se vocês estão aí no Instagram e tá bom o som, me manda coraçãozinho aí para eu ver que tá ok. Aqui no Face tá bom também, né? Então, gente, olha só. Por que algumas pessoas rendem tanto e outras não? Esse é o primeiro passo que a gente vai conversar. O segundo passo, eu quero passar estratégias para vocês sobre formas, né, que você pode produzir mais no teu dia e não se sentir tão cansado. E o terceiro passo que eu quero passar para vocês aí é uma dica de nutrição fantástica, super fácil, que você vai poder implementar aí no teu dia de forma super, super fácil, ok? Então, olha só. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, a gente precisa mapear dentro da gente, dentro do nosso dia, o que é que está acontecendo. O que está acontecendo que eu não estou conseguindo render tanto? Ou por que eu ando tão cansado? Será que, de repente, assim, tem alguns fatores importantes. Primeiro, será que você está apagando muito incêndio no teu dia? Então, às vezes, não só no local de trabalho, mas em casa, a gente fica o tempo inteiro apagando incêndio. Eu fico apagando incêndio... de repente da briga dos filhos, de alguma situação do marido, ou de você, né, da esposa, ou ainda dentro do trabalho, cada hora vem alguém com alguma coisa, rapidão, precisa entregar isso, aparece um relatório do nada, tal. Então, essa coisa que a gente fica apagando incêndio, isso daí gera um cansaço muito grande. Então, imagina, você ficou o tempo inteiro lá na loucura do dia. Chega no final do dia, você tá muito cansado, você tá muito exausto. Então, esse é um dos passos para que geralmente acontece da gente não ser tão produtivo. Segundo passo, sabe quando você tem tantos sonhos e tantas vontades, né? Tem tanta vontade de fazer várias coisas e você não consegue realizar? Por que disso? Porque vai dando uma preguiça, Aí, assim, todo final de ano, quando começa o ano, você fala, não, vou fazer uma lista, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, fazer academia, eu vou cuidar da alimentação,
eu vou procurar uma nova carreira para mim, eu quero fazer um curso de inglês, e assim vai. A cabeça da gente funciona muito bem, não é verdade? Mas quando a gente vê aquele monte de coisa que quer fazer, ainda quer reformar a casa e 1001 sonhos, aquilo lá vai dando uma preguiça, porque você não sabe por onde começar. E aí, ou eu tô falando de sonhos e querer realizar, mas já pensou você aí que de repente é professor, né? Não sei se tem algum professor aí me ouvindo, mas aí tem planejamento para fazer, tem que corrigir prova, e tem que atender um pai, e bababá, e um monte de coisa que vem para realizar. Olha que uma abelha veio me visitar. Então aí a gente tem um monte de coisa para fazer e não consegue fazer, porque vem uma preguiça tão grande, mas tão grande, que a gente acaba entrando num grau de preguiça. E aí, o que a gente faz? Vai para fuga. É ou não é? Eu vou para fuga pensando que eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que limpar a casa, tenho que atender isso, tenho que preparar não sei o quê, tenho que fazer um relatório, queria estudar, tenho tanta coisa para fazer que eu tô tão cansada agora que eu vou dar uma descansada, eu vou mexer, sei lá, numa rede social, eu vou assistir um Netflix para dar uma descansada para depois fazer. E aí o tempo se consome de novo. Então essa é a segunda coisa do porquê que de repente você não tá conseguindo ser tão produtivo. E uma terceira coisa aí que, gente, eu tenho pensado muito sobre isso, é o volume de informação que a gente tem durante o dia, né? Durante a nossa vida. Antigamente, quando a gente precisava fazer uma pesquisa, a gente ia lá na Barça, né? Ia lá, pesquisava na Barça, não existia esse volume de informação que a gente tem hoje. Hoje a gente tem muita informação e aí às vezes a gente não sabe o que fazer com esse tanto de informação e acaba se sentindo paralisado também. Então, assim, volume de informação, um monte de coisa para fazer, vai gerando cansaço, vai paralisando o corpo e vai fazendo com que você não seja tão produtivo. Então aí, nesse ponto, o primeiro passo aí é você perceber qual está sendo o teu ladrão do tempo. Será que o teu ladrão do tempo tá sendo, de repente, a falta de vontade, a preguiça? Será que o teu ladrão do tempo tá sendo a procrastinação? Eu vou deixando o tempo inteiro para depois? Será que, de repente, dentro do meu corpo está faltando algum nutriente, alguma vitamina, algum mineral dentro do meu corpo para me dar mais foco, mais clareza, para que eu possa realizar mais? Então, a gente precisa primeiro mapear tudo isso. Depois que a gente mapeou, entendeu, reconhece o porquê, o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo ser tão produtivo, eu vou para o meu segundo passo, que é o quê? É traçar um plano de ação. Então, eu entendi, né, que está acontecendo isso. De repente, assim, você quer muito estudar inglês, mas tem tanta opção de escola de inglês, tem tanto cursinho até na internet, e você não sabe o que fazer. Ou você quer melhorar a tua alimentação. Informação sobre alimentação, né? Eu que sou nutricionista e vejo tudo isso, tem de tudo que é tipo, e você que acompanha, você sabe também. Então, você começar a perceber que esse volume de informação, às vezes, não é a melhor coisa para você, é importante. Você precisa de alguém que ajude você a filtrar isso, porque senão você não vai dar conta. E realmente o cérebro vai ficando extremamente cansado. Então, traçar um plano de ação. E aí, você vai ganhando mais tempo, vai se sentindo menos cansado com tudo isso. Por quê? Porque você consegue filtrar as informações, porque você consegue traçar um plano de ação. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Para cada caso, é um caso. Então, veja, por exemplo, às vezes tem um caso de procrastinação. De repente, com você que está aí me ouvindo, o que está acontecendo com você é que você quer realizar tantas coisas e que você está procrastinando. Depois eu vejo, depois eu faço, depois eu vou. Essa procrastinação, a gente precisa identificar o porquê. Será que você está procrastinando porque isso não tem nada a ver com você? Será que você entende qual é a tua missão? Quais são os teus valores? O que para você é realmente importante para que você realmente possa ir à frente e realizar mais? Então, ter alguém que te ajude, que te filtre o conteúdo, que te ajude a mostrar, né, que você consiga entender realmente quais são os fatores que estão levando você a procrastinar, ou mesmo assim, o que acontece muito, né? Tem clientes em que a gente percebe o quê? Que não consegue, tem dificuldade de delegar função, né? Então, mesmo dentro de casa, tem dificuldade de delegar algumas funções, então acaba fazendo tudo, e dentro do trabalho também, eu não confio direito no trabalho do fulano ou do ciclano e eu acabo fazendo muito disso. Isso acontece demais, tanto com homens quanto com mulheres. Então, quando a gente identifica isso, isso é outro ponto que vai ajudar, né, a organizar melhor e realmente para que você tenha
monte, para que a gente consiga montar estratégias efetivas aí para que você conquiste mais, realize mais, tá? Então, reconhecer isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é traçar um plano de ação. O terceiro ponto é que você precisa entender que com esse volume de informação que você tem, quando você pega um profissional que te ajuda, que te mostra o caminho, ou mesmo que você, né, eu escolho esta linha aqui e você segue essa linha, você consegue se dar muito, mas muito melhor. Você avança muito mais, porque um profissional que já tenha todo o gabarito aí vai conseguir já filtrar tudo para você e vai te trazer o que é o melhor para você, tá? Nas etapas. Bom, gente, eu separei aqui, tô olhando e separei 3 estratégias bem legais dentro da parte do coach alta performance e 2 estratégias aí de nutrição para você que quer fazer o tempo trabalhar a teu favor. Você que está cansado de querer realizar e não conseguir. Então, o primeiro ponto é aqui, ó. Gente, acabem com o tem o quê, tá? O que acontece? O nosso cérebro, ele não sabe, né? Dentro da neurolinguística, isso já é comprovado. Ele não sabe a diferença entre o real e o imaginário, né? Então você fica naquele eu tenho que. Ai, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer tal relatório, eu tenho que fazer planejamento, eu tenho que atender meus filhos, eu tenho que educar, eu tenho que ir para academia, eu tenho. Quando eu tenho. Gente, gera um cansaço tão grande dentro do corpo que faz com que você não consiga realizar nada, você simplesmente se paralisa. Então, a primeira estratégia aqui, você vai largar esse eu tenho que, e você vai anotar tudo que você tem que fazer, tá? Então, parece uma estratégia bobinha, parece, não, mas isso é muito fácil. Mas será que você está fazendo? Né? Então, o primeiro passo é esse, eu estou fazendo, né? Eu estou ouvindo e já estou colocando em prática, eu só estou achando legal, né? Então, esse tem o que você vai fazer? Naquele dia de manhã ou antes de dormir, que começa a vir aquele turbilhão de coisas, anota num papel que você tem que fazer e aí depois você começa a direcionar. Isso eu consigo fazer nesse dia, isso eu consigo fazer tal dia, isso eu consigo fazer semana que vem e tal. Aí já começa a realizar. Então, às vezes, aquela consulta médica que tá um tempão lá que você precisa, né, marcar, você já coloca um dia e um horário lá para ligar e para marcar. Aquele profissional que você está precisando buscar, né, para que você consiga realizar mais, para que você possa, né, de repente, trabalhar a tua melhor performance, você já anota lá. O que eu preciso fazer? Você vai desmembrando tudo isso. Então, primeiro passo, acabe com o tem o quê? Anota e começa a direcionar durante o teu dia, durante a tua semana, como é que você pode fazer para realizar aqueles tem os que você precisa fazer, tá? O segundo ponto é você começar a prestar atenção em interrupções. Toda interrupção, tá? Toda interrupção tem um estudo que mostra que para cada interrupção eu demoro em média de 7 a 14 minutos para que eu volte a me concentrar e fazer a minha atividade. Então imagina você que você tá trabalhando ali, daqui a pouco vem uma mensagem no WhatsApp. Papapá, tá lendo. E responde. Oi, Ana. Depois vem lá, papapá, alguém te chama, aí você para, aí você vai voltar. Tudo isso gera um desgaste, um cansaço muito grande dentro do teu corpo. Chega no final do dia, tua bateria tá baixinha. Então, comece a prestar atenção em quantas interrupções. E, gente, fazendo uma pausa, quando eu penso nisso, eu fico pensando na gente, né? Eu sou mãe de 2 meninos, e às vezes, né, quantas e quantas vezes eu quis trabalhar com eles junto, né? E aí fica assim, ô mãe, o fulano fez isso. Ô mãe, tô com fome. Ô mãe, quer brincar? Ô mãe, né? E daí você tá lá querendo trabalhar, mas a criança quer a tua atenção, né? Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a acordar mais cedo, cumprir alguns compromissos para que quando eu estiver com eles, eu esteja realmente com eles. E não querendo fazer outras coisas. Porque isso gera um desgaste tremendo. Então, presta atenção na quantidade de interrupções que você tem, para que você consiga, a partir de agora, a perceber assim, poxa, se esse horário eu estou sendo interrompido 20 vezes, é melhor eu ficar num outro horário onde eu não sou interrompido e aí eu rendo mais em menos tempo, que isso que é importante. Eu preciso render mais em menos tempo para que eu possa trazer qualidade de vida para mim, né? Então, presta atenção nas interrupções. E a terceira super estratégia é o seguinte, gente, comece a perceber também se você é ocupado ou se você é produtivo. É muito fácil a gente estar ocupado, é muito fácil a gente virar a agenda do outro, é muito fácil eu o tempo inteiro, né, estar respondendo redes sociais e pega uma coisinha e põe para lá, pega não sei o que lá e põe para lá. Mas o que realmente está fazendo para que seu dia seja produtivo? Você não sabe o que acontece, chega lá no final do dia,
E você pensa, meu Deus, eu tô exausto, eu trabalhei pra caramba e não realizei o que eu gostaria. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica extremamente ocupado, indo para lá, indo para cá, resolvendo coisas dos outros, e as suas coisas, que são coisas importantes, acabam ficando de lado. Então, pontuar o que precisa ser feito durante o teu dia, essa é uma grande estratégia. Isso vai fazer com que você perceba que teu dia tá valendo a pena, tá? Que tá, puxa, que legal, já fiz isso, já fiz aquilo. Então, só para vocês terem uma ideia, pela manhã, por exemplo, hoje de manhã, o que eu já fiz? Eu já acordei, já tinha feito um alongamento, já fiz uma oração, daí, né, tomei meu café, fui para academia. Depois que eu fiz meu exercício, já levei os meninos, já tinha ouvido um podcast. Isso eram 8h30 da manhã, tá? Então, gente, às vezes, isso não precisa você ficar pensando, não, então você acordou 5 horas da manhã. Não, a gente não precisa acordar 5 horas da manhã. É só realmente ter um plano de ação e começar aos poucos colocar em prática. E dentro do que você consegue realizar. Por isso que um coach de alta performance, ele vai observar, vai mapear você, vai hackear você para entender quais são as melhores opções. Não é todo mundo que tem que acordar às 5 da manhã. Não é todo mundo que tem que dormir 9 horas da noite. Né? Cada um tem o seu perfil, cada um tem seu estilo de vida e a gente precisa fazer com que isso case para que aquilo lá não vire uma tortura. Se não vira uma tortura, meu Deus, eu detesto acordar cedo, agora tenho que acordar 2 horas mais cedo. Não, vamos estudar, vamos mapear, vamos hackear quais são as melhores opções aí para o teu corpo, para que realmente você tenha alta performance, tá? E agora, para você que está super esperando aí, gente, se vocês tiverem perguntas e quiserem fazer com relação a esse assunto, vamos trocar ideias. E também quem tem ideias aí de outros assuntos, né, sobre alta performance ou coisas, né, relacionadas à parte da nutrição e alta performance, comenta aqui também, tá bom? Se você está gostando, compartilhe esse conteúdo que pode ter certeza que vai servir aí para muita gente, né? Vamos lá. Então, nutrição, gente. Não existe nada mais importante aí quando a gente agrega a parte da nutrição com a alta performance. Por quê? Porque aí eu ganho vida, eu ganho qualidade, eu ganho felicidade. Então, uma das coisas que acontece muito quando a gente está cansado, está exausto e está sem pique para fazer as coisas é buscar alimentos mais calóricos, não é verdade? A gente ir buscar um biscoitinho, buscar um chocolate, buscar uma guloseima, ou quem gosta do salgado vai para, de repente, para uma massa, para o pão e assim vai. Por quê? Porque o cansaço faz com que a gente não consiga pensar quais são as melhores opções para aquele momento. Eu tô tão cansada, eu tô tão exausta que eu não vou querer ler um livro, que eu não vou querer pensar em preparar uma comida para mim e assim vai, né? Então, gente, o que você vai fazer? Primeiro começar a, né, dentro de todas essas estratégias, aplicar essas 3 estratégias no teu dia. E aí você vai começar a se organizar melhor. Entenda que cada vez que eu coloco guloseiminhas, né, que não é que sejam coisas ruins, mas se o tempo inteiro, né, eu tô colocando muito doce no meu corpo, muito pão, muito açúcar, muito industrializado, eu tô fazendo com que o meu cérebro fique cansado também, tá? Então, da mesma forma como o teu corpo está cansado, o teu cérebro baixa a energia. E ele baixando energia, você perde foco, você perde clareza, você perde energia, entusiasmo para você conseguir realizar mais. Então, o que a gente precisa incorporar aqui? A gente sabe que precisa de gorduras boas, então você colocando aí no teu dia um mix de sementes, né? Consumir as castanhas, consumir nozes, consumir o óleo de coco, tudo dentro de uma estratégia que sirva melhor para você, é algo muito benéfico, muito positivo. E hoje eu quero trazer, então, 2 dicas que eu falei para vocês. A primeira é isso. Na hora que você está muito cansado, às vezes você pode consumir um chocolate amargo, mas amargo, tá? Porque, por exemplo, chocolate ao leite não é chocolate, né? É uma massa de açúcar saborizada, né? Que a gente diria mais ou menos assim. É delicioso, eu também gosto, mas naquela hora do cansaço, você consumir o cacau, o chocolate amargo, vai dar um up para você. Inclusive, tem alguns estudos que eles fazem com que mostram, né, que o cacau, inclusive, combate pressão alta, diminui cansaço, aumenta níveis de energia, né, traz para o corpo, né, reduz o envelhecimento do corpo como um todo, mas aí um chocolate de boa qualidade. E aí você percebe que quando a gente come o cacau, a gente vai consumir muito menos quantidade do que o chocolate ao leite, né? Então, para aqueles momentos em que bateu o cansaço, que você sabe que você precisa realizar mais, às vezes um quadradinho ali de chocolate mais amargo, de preferência, né? Eu falo acima de 60%, mas assim, melhor ainda, 75%, 80% cacau, vai te dar uma energia, um equilíbrio muito maior, né?
E a super outra dica, na semana que vem eu vou falar sobre suplementos para vocês, tá? E a outra super mega dica aí é o chá de Oolong. Já ouviram falar? Eu vou até anotar aqui, ó, que ele é um chá, ele escreve com 2 Os. Eu coloquei aí para vocês lerem. Chá de Oolong. Esse chá, gente, ele vem lá da camélia. Ele é um chá que também é uma das frações ali da Camellia sinensis, que é o chá verde. Porém, esse chá ele tem um potencial antioxidante ainda maior. E sabe o que é super legal desse chá? É que ele faz o seguinte: ele consegue passar a barreira sangue para o cérebro, ele consegue passar lá e com isso ele dá uma energia, ele dá foco, ele traz clareza e ele também acalma. Porque o que acontece com a gente? Quando a gente tem um monte de coisa para fazer, a tendência é a gente ficar meio agitado. Esse chá ele vai acalmar o seu corpo e com isso vai aumentar foco, vai aumentar a clareza para que você consiga realizar mais. Não é assim, eu vou tomar esse chá um dia e pronto, acabou. Né? Então, busquem, né, a possibilidade de você tomar pelo menos uma xícara de chá todos os dias para te trazer os benefícios que ele oferece. Né? Então, de repente, eu estou muito agitada, às vezes vale a pena, nem você tem um chá de camomila, em vez de colocar um sachêzinho lá, põe 2 ou 3 sachês numa caneca, ele vai potencializar o efeito, né, da camomila. E aí vai te trazer um pouco mais de calma para que você consiga realizar mais. A tendência é que, quando eu estou muito agitado, com muita coisa que eu preciso fazer, eu primeiro preciso baixar a minha energia, entender quais são as prioridades para daí começar a realizar, tá bom? Então, gente, a live de hoje tá terminando. Eu só gostaria muito, fiquem aqui, quero falar, colocar assim, ó, para vocês pensarem muito sobre isso. Que quando a gente está perdendo o tempo, a gente não está só perdendo dinheiro, a gente não está só perdendo oportunidade, mas a gente está perdendo a possibilidade de viver. E aí a gente olha para trás e o ano passou muito rápido, o mês passou muito rápido, o nosso filho que era pequenininho tá grandão, eu já tô envelhecendo, eu queria fazer tanta coisa e agora não tô fazendo. Então, gente, se você tá na possibilidade, né, de chamar algum profissional que possa te ajudar, ou mesmo que você possa dar um primeiro passo aí para você começar a realizar mais, faça isso por você, faça isso pela tua família, faça isso pelas pessoas que estão em volta, porque quando a gente está realizando mais, quando a gente está fazendo mais pela gente mesmo, a gente se sente tão feliz, mas tão feliz que essa energia repercute aonde a gente está, tá bom? Eu agradeço cada um de vocês pelo carinho, né, por vocês estarem aqui, por vocês inclusive compartilharem todo esse conteúdo e desejo que vocês, né, tenham uma semana muito produtiva, que vocês realizem muito mais, que vocês saiam desse tem o quê, e aí comecem aí, toma um chazinho, consome cacau aí, que pode ter certeza aí que o teu dia, que a tua vida vai ter muito mais energia, tá bom? Gente, muito obrigada. Semana que vem tem muito mais. Eu espero vocês aqui na próxima terça-feira para uma live, tá? Comentários, gostei, não gostei, deixa aí para mim. E também dicas aí que vocês querem aí de novas opções aí de conversas, tá bom? Um beijão, gente. Até mais. Tchau. Pessoal do Insta,